Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a construção dos tópicos frasais. É um processo muito importante para desenvolver argumentação de qualidade. É claro que esse processo ele depende completamente de uma introdução bem construída, com a tese bem posicionada, porque é a partir da tese que a gente vai desenvolver o tópico frasal. Na aula anterior, você aprendeu como pegar esse tópico frasal e modalizar, e estender e fazer ele virar um pedaço de qualidade do seu argumento, uma parte de qualidade do seu argumento. Vem comigo então. É bom lembrar que na aula anterior eu também comentei sobre alguns critérios de avaliação. Eu não vou repetir nessa aula para quem já assistiu não ficar repetitivo demais, não ficar cansativo o vídeo. O card está disponível aqui, assiste a aula anterior, ela é importante porque a gente vai usar a estratégia dela para desenvolver nosso tópico frasal também. E assim como na última aula, eu mostrei todos os elementos essenciais da argumentação. Pensando em todos esses elementos, nós comentamos um pouco sobre causa e consequência, não muito, mas comentamos um pouco, e apresentação de problemas e ausências para usar na conclusão depois. O objetivo dessa aula em específico é falar sobre o tópico frasal. Ele é o cerne, ele é a parte central da argumentação. A gente já sabe desenvolver e modalizar esse tópico, estava na última aula. Agora, criar ele do zero, a gente vai aprender agora. Na verdade, seu tópico frasal ele já está escondido dentro da sua tese, lá na sua introdução. A gente falou muito disso na aula de introduções também. É bom a gente pensar também a respeito da estrutura completa da argumentação, já que a gente vai fazer a parte principal dela, a gente precisa preparar essa parte principal, esse tópico frasal, para receber os outros elementos estruturais. Lembra, a sua argumentação ela é composta por 2 parágrafos, cada um deles vai ter 8, 9 ou 10 linhas mais ou menos, às vezes 7 ali estourando. O parágrafo de argumentação ele tem que ser estruturalmente, fisicamente maior do que a introdução. Você não pode gastar mais linhas para introduzir o assunto do que argumentar sobre ele. Isso não faz muito sentido e quando o corretor observa um texto que tem esses traços, ele já entra ali menos satisfeito na correção. Não quer dizer que é uma regra obrigatória, mas é de um bom senso, facilita o processo de produção do texto, inclusive. Então lembra, aproximadamente 8, 9 ou 10 linhas. Tem que contextualizar, assim como você fez na introdução. Em outra aula a gente fala de contextos para os argumentos. Tem que ter 2 ou mais conectivos, não é uma regra obrigatória, a gente vai ter uma aula no canal só sobre conectivos, tem que ter o tópico frasal, que é o nosso objetivo de hoje, vamos focar nele hoje, as consequências depois, e as reflexões ou considerações finais, os apontamentos para a conclusão que eu comentei no slide anterior. Então aí você já sabe agora qual é a estrutura física da argumentação. Você pode conferir nas suas redações anteriores ou conferir nos seus rascunhos antes de passar a limpo se você de fato produziu uma argumentação, com todos esses elementos aí. Outro ponto muito importante é dizer o que é o tópico frasal de fato. O que é isso? O tópico frasal é a sentença-chave de seu parágrafo. Ela possui seu posicionamento diante do tema, tem ligação direta com sua tese e apresenta um dado central da sua argumentação. Ligação direta quase que é um eufemismo aí, porque o seu tópico frasal ele está escondido dentro da sua tese e ele é parte integral da sua tese. Vamos considerar de novo então o tema: desafios para a democratização do acesso à educação e cultura no Brasil. A gente já fez a introdução desse tema aqui no canal juntos e eu vou usar ela para a gente poder fazer um tópico frasal, como se fosse a sua introdução e quais seriam as etapas para você produzir o seu próprio tópico frasal. Vamos lembrar da introdução que eu produzi na aula anterior. Estabelecida na Constituição de 34, a educação básica gratuita no Brasil foi um dos grandes passos para se conseguir a concretização de uma sociedade mais justa e dotada de capacidade crítica em face à democracia necessária frente à manutenção de tradições e patrimônio cultural. Todavia, olha, o conectivo, depois do conectivo de oposição, quase sempre a gente tem a tese já, ó. Mesmo com significativos esforços governamentais, que está bem modalizada também, inclusive. Implementação de políticas públicas de ação afirmativa diante do lamentável cenário contemporâneo, perceba o lamentável aí, torna-se notoriamente evidente a urgência de... Aí temos a tese bem construída com 2 problemas muito nítidos. Primeiro, desenvolver meios para se aprimorar e realmente democratizar o acesso de formação e ensino. Isso é um problema, está bem apresentado. E o segundo, inúmeros estudantes não possuem acesso ou acabam evadindo antes de completar o ensino médio. Isso é outro problema. Então minha tese ela tem 2 problemas nítidos. Eu posso criar tópicos frasais a partir deles. Um tópico frasal para o primeiro argumento, um tópico frasal para o segundo argumento. Aí eu garanto a articulação do meu texto. Bem, apareci de novo aqui. Veja, eu tenho a introdução aqui do lado. Eu vou extrair um pedaço dela que está em cima aqui da minha cabeça
e vou usar esse pedaço, então esse problema que está na minha tese, que está na minha introdução, para criar o meu parágrafo de argumento. Eu vou criar a partir dele. Ele é o miolo, ele é o meio, mas eu vou começar a partir dele. Esse método é fácil de ser seguido porque ele tem as etapazinhas para você ir produzindo e nunca se perder no texto, nunca ter dificuldade de escrever ou de se organizar, de fato pôr as ideias no papel. Então eu separei esse trecho aqui, ó. A urgência de desenvolver meios para se aprimorar e realmente democratizar o sistema de formação e ensino no Brasil. Eu vou pegar esse cerne, vou modalizar ele um pouco e vou tornar ele um tópico frasal. Se você não sabe fazer modalização, se não sabe adicionar termos, adicionar informações, dar plasticidade às sentenças, você tem que obrigatoriamente assistir a aula anterior. Então o que acontece? Eu peguei aquela frase original, eu vou usar sinônimos, vou dar adjetivos, vou alterar um pouco, eu vou destruir ela na originalidade dela, mas vou manter a sua essência, porque o problema da tese ele tem que ser o que está sendo argumentado no meu texto. Isso é muito claro, tem que ser claro para o aluno. Então o seu tópico frasal essencialmente é a sua tese um pouco mais bem construída, um pouco mais bem elaborada, com argumentação, com força de valor, com modalização e, claro, com alguns termos alterados para o seu texto não ser idêntico, não ser massivo, não ser uma cópia e você perder pontos da competência 3 na competência 4. Peguei lá o original, então, ó, diante do contexto odierno, é extremamente evidente a urgência de desenvolver ferramentas adequadas. Tudo que está em negrito foi adicionado depois ou foi alterado. Ferramentas adequadas para mexer um pouco, ó, para se aprimorar. Eu poderia até mudar, em vez de realmente democratizar, em popularizar, enfim, em expandir o sistema de formação e ensino. Eu poderia colocar sistema educacional agora, por exemplo, para não ficar idêntico. Uma vez que ele é, e agora eu vou me posicionar um pouco, uma vez que ele é extremamente desigual e segregador e não consegue amparar de forma justa todos os estudantes do vasto território brasileiro, no lugar lá de no Brasil. Então agora eu criei o tópico frasal, eu expandi, eu dei plasticidade a partir da tese que eu já produzi, que tem um passo a passo também. Meu parágrafo não está pronto, mas a ideia da aula de hoje era que você construísse essa sentença. Pegasse da sua própria introdução e a desenvolvesse para virar um tópico frasal. Eu vou te mostrar o parágrafo completo só a título de curiosidade. E na próxima aula a gente fala dos elementos que vêm antes do tópico frasal e depois do tópico frasal, deixando ele bem no meio aí, como se fosse um sanduíche, e seu parágrafo fica completo. Eu vou adicionar um contexto, vou adicionar um conectivo, vou colocar meu tópico frasal e depois as considerações finais e as ausências. Então lá em cima tem a sentença completa, original, meu tópico frasal, que estava lá na tese, e aí embaixo a gente tem aí, em amarelo, a contextualização, em verde, conectivo aos elementos coesivos, em vermelho eu tenho as considerações finais e as ausências, os problemas, as consequências que eu tenho que apontar. A gente aprendeu a fazer hoje só a parte que está em branco, mas eu vou ler o parágrafo inteiro a título de curiosidade para vocês se familiarizando aí com esse processo. É preciso considerar em primeiro lugar a jovem democracia atual que em 33 anos, isso é meu contexto, pouco evoluiu no sentido de estar realmente próxima da população, oferecendo a ela condições e ferramentas necessárias à dignidade básica. Assim, diante do contexto odierno, desfavorável às minorias sociais, é extremamente evidente a urgência de desenvolver ferramentas adequadas. Poderia trocar o termo ferramentas para não ficar repetitivo, para se aprimorar e realmente democratizar o sistema de formação e ensino, uma vez que ele é extremamente desigual e segregador e não consegue amparar de forma justa todos os estudantes do vasto território brasileiro. Ou seja, agora vem os problemas das considerações finais, ó, pela indisponibilidade de veículos de comunicação informativos, ou pela ausência completa de oferta de formação pedagógica e educacional. Dessa maneira, o indivíduo negligenciado pela sociedade que o serve por um Estado displicente não consegue ter acesso aos variados recursos culturais hoje existentes. Na conclusão, eu posso usar essas partes que estão em vermelho e solucionar exatamente elas, dizendo o contrário delas. Dizendo que o Estado, então, tem que investir em apoio com o MEC, em formação pedagógica e educacional, atingindo um maior número de estudantes. Eu posso falar que tem que disponibilizar o governo, enfim, através de recursos públicos e privados, novos veículos de comunicação informativos, e assim eu consigo fazer uma conclusão de qualidade, mas isso fica para uma outra aula. Para você poder ficar mais acostumado e conseguir produzir seus próprios argumentos completos, seus próprios tópicos frasais, deixei dois exemplos. O exemplo 1, que é este que você está vendo agora, e o exemplo 2. Você pode baixar o material ou pausar o vídeo para ler. Estes dois exemplos eles foram construídos durante o Enem, por mim mesmo, quando eu escrevi e fui fazer a prova. Um deles, o primeiro, o exemplo 1, ele
é sobre aquele tema em relação à inclusão dos surdos na sociedade, os deficientes auditivos. O segundo exemplo é sobre intolerância religiosa, que inclusive você tem o filme Desmundo, que foi citado em aulas de literatura aqui do canal, se não me engano, lá no Quinhentismo, se não me falha a memória. Você assistiu o vídeo até aqui, gostou do conteúdo, vai baixar o material que está na descrição, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno e de qualidade aqui no YouTube. Aí, é claro, como sempre, bons estudos e até mais. Valeu!